Olá, 15 de outubro, terça-feira. No Nesp Notícias de hoje, você vai conhecer um professor que há 40 anos dedica a vida aos alunos. Luiz Carlos Rafacho é o professor mais experiente da rede pública. A importância da brincadeira na educação das crianças. Para isso precisa ter tempo, espaço e brinquedos. Daí é só ficar por perto e deixar que esses pequenos deem asas à imaginação. E denúncia contra a Secretaria de Planejamento repercute na Câmara. O suposto esquema envolvendo a Secretaria Municipal de Planejamento e as aprovações de loteamentos aqui em Bauru repercutiu ontem na sessão da Câmara. A denúncia foi feita pelo pecuarista José Amir Mobaide. Ele afirma que a Secretaria teria aprovado a construção de um loteamento fechado na região da Avenida Comendador José da Silva Marta e sem que a empresa loteadora tivesse repassado ao município uma área equivalente a 5% do total do loteamento, o que é previsto por lei. Mobaide fez a denúncia porque a área que seria entregue ao município é dele e seria comprada na região do Jardim Vânia Maria pela construtora. Mas o negócio não foi fechado e, mesmo assim, o loteamento foi aprovado. A repórter Catícia Reis acompanhou esse e outros temas discutidos na sessão da Câmara de ontem. O início da sessão desta segunda foi marcado pela volta dos vereadores Faria Neto, Fernando Mantovani e Fabiano Mariano, depois de quase 40 dias afastados pela Justiça Eleitoral. Na tribuna foram discutidos temas como iluminação, Dia do Professor e saúde pública. Mas o assunto que esteve presente na fala de quase todos os vereadores foi a denúncia de um suposto esquema envolvendo a CEPLAN e processos de aprovação de loteamentos residenciais de alto padrão aqui em Bauru. O pecuarista José Amir Mobaide se reuniu com alguns vereadores na semana passada na Câmara. Segundo ele, um empreendimento na margem da Avenida Comendador José da Silva Marta teria sido aprovado sem a área institucional. Toda vez que é aprovado um loteamento, a construtora é obrigada a destinar 5% da área para o município. A prefeitura poderá utilizar esse espaço para a construção de praças, creches ou prédios públicos. O loteamento dele foi vendido sem área institucional, isso eu provo. Agora, onde deve ter muitos loteamentos que não têm área institucional e que se beneficiaram disso? Pode ter, que o negócio é muito mais lá em cima. Vai lá na CEPLAN e tira o processo da aprovação do loteamento comendador e vai no cartório de registro e tira. É uma máfia! O pecuarista afirma que essa área destinada à prefeitura é comprada em outras regiões da cidade, com valor comercial bem mais baixo que o do local do empreendimento. O plano diretor de Bauru permite que a área institucional esteja em outro ponto da cidade, mas o Ministério Público Estadual discorda dessa possibilidade e já investiga o caso. Isso foi discutido na época do plano diretor e foi incluído no plano diretor por uma forte pressão dos grandes especuladores da cidade. Qual a razão disso? Eles temem que, se a área institucional fizer parte da mesma matrícula, o município ou o executivo possa realizar empreendimentos que sejam empreendimentos de interesse social, mas que contrariem os interesses comerciais. Então, na época, esse projeto de lei, essa proposta foi incluída para atender esses interesses. Por isso, eu me somo à posição do procurador, o Gabos, de que as áreas institucionais, elas devam estar na mesma matrícula.
Outro ponto trazido por Mobaide é sobre os critérios utilizados pela CEPLAN para avaliar o valor desses loteamentos e das áreas a serem entregues para o município. Nós temos que separar o problema em dois. Primeiro momento, você tem um desacordo comercial que não cabe à Câmara discutir. Veja, problema financeiro, acordo comercial entre proprietário e dono de área, isso é um problema deles que a Câmara não entra. O outro é a forma e os critérios que a Prefeitura usou para aprovar esse empreendimento. E aí que nós temos que entrar. Foram os critérios corretos? Não foram? O que nós podemos fazer para melhorar? E, eventualmente, se houve algum tipo de atitude em desacordo com a lei, punir aqueles que agiram em desacordo. Mas a grande lição que nós temos que tomar disso tudo é arrumar e acertar para o futuro. Vereadores da Comissão de Fiscalização e Controle já investigam o caso. Para o presidente da Casa de Leis, é preciso fazer uma reestruturação da CEPLAN. A CEPLAN está sobrecarregada. Ela tem que cuidar de feira, tem que cuidar de alvará de licenciamento, habites residencial. É uma série de funções de que ela está sobrecarregada. Então, é o momento agora da CEPLAN ser reestudada, se criar um instituto de planejamento para cuidar de aprovação na Secretaria, na Prefeitura Municipal e outras questões ser feitas de forma separada. Para Lima Júnior, vereador da oposição, esse tipo de denúncia demonstra a ineficiência da administração municipal. Acho que talvez o percentual enorme de votação nas últimas eleições que ele obteve fez com que ele saísse um pouco do chão e perdesse o foco da realidade. Nós estamos vendo grandes problemas na administração, nós estamos vendo denúncias graves chegando até a Câmara Municipal, nós estamos vendo o Ministério Público não fazendo o papel que não lhe é de missão constitucional, ou seja, ditar as regras de políticas de governo e políticas de Estado a ser adotado. Isso compete aos poderes constituídos através do voto popular, que é o Executivo e o Legislativo. Então, nos preocupa o rumo que a cidade está tomando. O assunto agora é esporte. A edição 2013 dos Jogos Abertos do Interior começa amanhã em Mogi das Cruzes. As equipes bauruenses participam da segunda divisão da competição, que vai até o dia 26 de outubro. Pela internet é possível acompanhar os resultados dos jogos. Em 2014, Bauru volta a ser sede das disputas. A gente vai ver agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove de fraco a moderado em vários pontos do estado de São Paulo, principalmente nas regiões norte e oeste. Amanhã o tempo piora e deve chover em todas as regiões a qualquer hora do dia. Para Bauru, há chances de chover agora, no início da noite. Já nesta quarta, não tem jeito. Devemos ter chuva a qualquer hora do dia. Agora os ventos sopram fracos, a 8 km por hora. A máxima hoje foi de 30 graus em Bauru. Amanhã deve cair um pouco e fica em 28, aqui e em Piratininga. Em Agudos, a previsão é de que não passe dos 27 graus. A gente faz um rápido intervalo e ainda hoje... Você vai saber por que é importante brincar na escola. Voltamos já! Hora de falar de vestibular aqui no Nesp Notícias. A dica de hoje é sobre a prova da USP. Prova da FUVEST. Agora as dicas são com o professor Sinuê. O aluno ele tem que ganhar muito tempo, ele tem que ser focado. Como um engenheiro disciplinadíssimo, ele vai ler rapidamente, captar palavras-chave do contexto para ele resolver as questões. Se for um aluno que presta pela primeira vez, nada melhor do que ele ver as últimas provas, 3 provas. Ele tem que ver ali o que tem em comum. Por exemplo, se é em física, se é ondas. Se é português, se é pronome, entendeu? Matemática, se é polinômio. Então, ele tem que ver aquilo e estar muito bem naquilo. O aluno na primeira fase, passando para a segunda fase, ele está bem aliviado. Aí ele vai pegar e fazer o quê? Focar uma ótima redação. Ele vai focar as matérias específicas com mais afinco ainda, de novo olhando as últimas provas e vendo aquilo que pode cair.
Obrigada, professor. Até mais. Tchau. Olha só, vestibulando, termina hoje o prazo para a inscrição do vestibular 2014 da Unesp. São mais de 7.000 vagas em disputa. A taxa é de R$ 130. Todas as informações estão no site da Vunesp, na internet. Imagine uma vida inteira dedicada ao ensino. 40 anos compartilhando conhecimento e assistindo bem de perto ao crescimento dos alunos. Essa é a vida do professor Luiz Rafacho, aqui de Bauru. A Catícia Reis conta essa história pra gente. Conhecer novas histórias, fazer laços de amizade, ensinar e também aprender. Essa é a rotina de um professor. Agora, a gente vai conhecer um pouco a história do mestre mais velho da Rede Municipal de Ensino em Bauru. É o Luiz. Ele tem 69 anos e 40 deles ele passou assim, dentro da sala de aula. A voz do Senhor, fé, coração, fervor. Uma profissão que eu vi assim, que teve uns ótimos professores, aí você se imagina sendo um deles também. Sabe? Parece que você tem um ídolo, né, quando você estuda. Tanto é que eu ia fazer geografia, eu adorava geografia. Cheguei na faculdade, eu mudei de repente, assim, de geografia para letras, fiz português e inglês. Conjugações. Luiz ensina português. Ele ainda usa lousa, mas em todos esses anos de carreira, percebeu mudanças no jeito de ensinar e também nos alunos. A tecnologia está tão avançada e está prejudicando, às vezes, até a aula. Eles querem trazer tudo lá de fora para dentro da sala de aula, e não tem como. Eles querem ver através do Facebook, do celular, tudo, como está lá fora. Eles se interessam por estar lá. E você chega numa sala com lousa e giz, de coisa de 20, 30 anos atrás, entendeu? Até atingir essa mudança vai demorar muito. Hoje, quem ensina também já foi aluno. Ele mostra orgulhoso o boletim, que guarda com carinho. Dessa época, ele também tem histórias. No início da década de 50, foi colega de classe do Pelé. Olha o nome Edson Arantes no boletim da classe. Estudei com ele na terceira série do grupo. Terceira e quarta série. E ele era um garoto legal, ele estudava. Depois ele vinha para a escola, na hora do intervalo ele só queria jogar bola. Ele saía da escola jogando bola pela rua, ele sempre tinha uma bola de meia. Depois que ele foi descoberto, aí ele começou, aí ele foi para o BAC, foi para o Noroeste, foi para o Santos e está lá. Segunda. O professor de português vai se aposentar da rede pública em março do ano que vem. Ele dá a dica para quem quer seguir essa carreira. Se ele está a fim de ser professor, que ele estude bastante, que é uma profissão que te dá assim, um caminho, um mundo muito bonito, mas é muito conhecimento. Você vai conhecer também, além do conhecimento de história do mundo, você vai ver as pessoas também. Então você precisa ter um certo gosto. Gostar do que você vai fazer, senão você vai perder um tempão. Segundo ele, vale a pena. Os alunos reconhecem a importância do professor. Eu acho muito interessante porque ele explica a matéria de um jeito que não tem outro professor que explica. Professores nos ajudam a entender mais como é a vida, o trabalho, essas coisas, para a gente se dar melhor na vida. Assim, vale mesmo a pena dedicar quase uma vida toda para educar essas crianças. Parabéns, professor Luiz! Muito obrigado, muito obrigado. Logo depois do intervalo, a gente continua falando de educação. A professora da Unesp, Maria do Carmo Kobayashi, conversa com a gente ao vivo sobre a importância das brincadeiras na escola. A gente volta já. E a gente vai conversar agora sobre o trabalho de uma professora da Unesp que vem formando professores da educação infantil aqui em Bauru. Recebemos a Maria do Carmo Kobayashi. Maria do Carmo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu é que agradeço, Larissa.
A Maria do Carmo trabalha há 4 anos com profissionais da rede pública de ensino aqui em Bauru, né, Maria do Carmo? E agora está desenvolvendo um projeto que leva brinquedos às creches e ensina os professores a usar esses objetos, né? De onde veio, por que dessa iniciativa de formar professores para o brincar? Bom, primeira coisa é que eu sou uma ex-professora da rede, né? Eu fui professora de educação infantil durante 12 anos e a educação infantil é o meu objeto maior de estudo. Na verdade, a linguagem da criança é a linguagem lúdica. É na imaginação e na fantasia que a criança se relaciona com o mundo, é brincando, é no mundo de faz de conta que nós temos a possibilidade de conhecer a criança e de inseri-la no mundo onde ela vive, no mundo adulto e no mundo infantil. E, na verdade, quais são os critérios, como esses objetos são utilizados no cotidiano da educação infantil? Então, essa é uma pesquisa que, na verdade, ela acontece sob os auspícios da PROEX e da PROGRADE, né? Tem o apoio financeiro dessas 2 reitorias, e eu fui estudar quais eram os brinquedos, os livros que estavam em falta em 3 escolas do município. A partir do momento que você vê que esses objetos faltam, você leva esses objetos e trabalha com a formação inicial, com os alunos de graduação, e a formação continuada com os professores dessa escola no trato, na utilização desses objetos. E a gente foi acompanhar, então, como que os professores e as crianças estão reagindo a essa iniciativa. Vamos dar uma olhada na reportagem. Como se fossem crianças, esses adultos passam o tempo rodeados por brinquedos. O som que sai dos objetos surpreende. Dá vontade de apertar o cavalinho azul e de colocar o bonequinho negro para dormir. Lembrar da infância, né? Quando a gente tinha mais acesso a brinquedos como esses, mais antigos, porque hoje em dia é tudo muito eletrônico, tudo muito plastificado, e olhar esse bonequinho todo macio dá vontade de brincar mesmo. É assim que esses professores da educação infantil voltam a ser criança para aprender a ensinar. Você tem um novo conceito do que é a infância, né? Porque você busca entender as crianças. Então é especial. Os mestres vêm da cidade toda para participar do projeto Meu Livro é um Brinquedo, coordenado pela Unesp em Bauru. O objetivo é mostrar para os professores a importância dos brinquedos na educação infantil. Porque realmente, qual é o brinquedo, para que área que ele está sendo utilizado? O brincar é a linguagem da criança. É brincando, é jogando, é ouvindo história que essa criança ela é recebida pela sociedade onde ela nasceu. É lá que ela se constitui enquanto um ser que se faz. Então, é por meio dessa linguagem que ela recebe o mundo e que ela oferece possibilidades de que o mundo a veja como ela é e como ela pensa. Então, quem falar com criança, quem for trabalhar com criança, tem que conhecer as formas lúdicas, que são do brincar, de ouvir histórias, de contar história, de dançar, de cantar, de sonhar e de imaginar. Nos últimos 4 anos, a professora Maria do Carmo já formou mais de 1000 professores da rede básica de ensino municipal em Bauru. Nestes encontros, o importante é olhar para esses objetos com os olhos de um pequeno estudante. Na verdade, o grande problema é que a gente esquece como é ser criança. E esse professor em formação, ele tem que se ver como criança. Ele tem que olhar o mundo com os olhos de uma criança, curioso, inventivo, imaginativo, criativo. Então, não adianta nada ele agir como adulto, olhando outro adulto. A criança é um mundo a ser criado, a ser inventado. Se ele não olha o objeto com os olhos de criança, ele não vai conseguir trabalhar com essa criança. As professoras toparam a brincadeira e se divertiram como os pequenos alunos. Olha, eu achei assim emocionante. Eu acho que as crianças, né, vendo você contar uma historinha com dedoche, com esses brinquedos, eles vão ficar ali, né, parado, olhando, né, vão ficar ali prestando atenção, vai, como fala, vai prender a atenção deles, encantados. Porque eu fiquei encantada, né? E é aqui, dentro da sala de aula, que os professores colocam em prática o conhecimento. O objetivo é brincar. Para isso, precisa ter tempo
espaço e brinquedos. Daí é só ficar por perto e deixar que esses pequenos deem asas à imaginação. Os brinquedos foram comprados pela Unesp. Um investimento de cerca de R$20 mil que garantiu que esses objetos lúdicos ganhassem espaço na sala de aula. E essa parceria ela foi fundamental. E nós temos essa parceria com a Unesp, com o Departamento de Educação, ele só veio a trazer benefícios e a materializar aquilo que nós já vimos trabalhando na formação. O projeto insere os brinquedos nas escolas municipais para alunos de 0 a 3 anos. É nessa idade que os estudantes conhecem o mundo e eles fazem isso por meio do corpo. Ai, que legal! Tem leite aqui. Ah, é leite! Nessa idade é importante estimular o desenvolvimento com os brinquedos corretos. Cada idade tem algo novo a ser descoberto. Pode ser reconhecer o corpo ao pular no cavalinho, explorar os movimentos das mãos com objetos da cozinha de brinquedo ou experimentar todos os sentidos. A professora identifica o brinquedo certo para cada aluno e até o livro entra na brincadeira. Mas todo mundo faz cocô, não faz? Sem a educação infantil, o ciclo 1, o ciclo 2, ensino médio, eles ficam um pouco perdidos. Porque é aqui nesse espaço que a criança começa a aprender a viver em sociedade. A família é importante, mas o grupo social ele tem um papel determinante na vida do ser humano. E é nessa idade que as relações se estabelecem e é aqui nessa experiência que eles vão ver como é que é o mundo. Uma iniciativa que faz os mestres aprenderem brincando e as crianças serem educadas de uma forma diferente e divertida. Muito legal o projeto, né, Maria do Carmo? E nesse período do 0 aos 3 anos, muitas pessoas acham que a criança só precisa ser cuidada, né? E ela tem muito que aprender. Os brinquedos vêm trazer esse aprendizado, né? Se for uma brincadeira mediada, se o professor conhecer a função desses objetos, né? Exatamente. O que é importante as pessoas saberem é que os processos que são tão importantes de alfabetização e letramento, eles começam. Eles vão no decorrer da vida, mas eles começam com esses objetos, que eu chamo de objetos lúdicos, que são os brinquedos, os livros, os jogos. A criança não separa o livro do objeto de brincar, é o adulto que faz essa separação. E quando eu vejo uma matéria como essa, que eu percorro um projeto que começou há muito tempo e que hoje eu estou sentindo o coroar das ações, com professores comprando, pedindo a compra de objetos adequados, realmente eu me sinto plena no dia do professor. Que bom, Maria do Carmo. E a gente tem uma telespectadora que está interessada e está com dúvidas em relação a esse tema. A Regiane, ela é estudante de pedagogia da Uninter e ela quer saber alguma indicação de um livro para trabalhar com ludicidade com crianças de 4 a 6 anos, que inclusive é o tema do TCC dela. Então, aí eu ofereço o site da Unesp, né? www.fc.unesp.br, entra na pós-graduação, mestrado, doutorado. Lá nós temos, o Departamento de Educação tem um mestrado profissional, eu sou especialista na área de ludicidade e os textos que eu já produzi, ela não precisa comprar livro, ela tem acesso aos capítulos de livro, todos disponíveis, inclusive com o selo da Edunesp, né, que é da cultura acadêmica. Ela se sinta muito à vontade em entrar no nosso site. Então, da Faculdade de Ciências, né? Exato. fc.unesp.br. E ela vai ter disponível uma série de orientações, as disciplinas do mestrado profissional, onde ela tem a orientação de N livros com as disciplinas de ludicidade, a arte, tecnologia e o brincar, que são as disciplinas que são da minha área de trabalho. Para o profissional que trabalha em creche, esse complemento na formação é essencial, né? Não é. A vida muda muito. As pesquisas da universidade, elas estão trazendo luz a muita coisa que a gente não sabia. Hoje existe um hibridismo de conhecimento. Então, a neurociência clareia o que nós, professores, estamos fazendo na formação inicial, com os professores na universidade, na formação e com a formação continuada desses professores, desses berçaristas, atendentes de creche, desses educadores que trabalham nos 3 primeiros anos. E isso daí é uma coisa sem fim, é uma rosca sem fim, né?
E são essas pesquisas que nós desenvolvemos na universidade que os projetos de extensão nos permitem comprovar a sua validade, a sua importância e os seus resultados. Então, nesse sentido, eu sou feliz de estar podendo desenvolver esse trabalho e de ser professora da Unesp. Professora, falando então para os pais também, não só os professores que nos assistem, como valorizar esse momento do brincar com os filhos? O que eles podem perceber? Como eles podem interferir nesses momentos? Na verdade, as pessoas pensam que as crianças precisam de brinquedos muito caros. Via de regra, normalmente os pais pensam que aquilo que eles não tiverem, eles querem oferecer para os filhos. O brinquedo é um objeto mágico e ele só cria vida, o objeto lúdico ele só cria vida na ação lúdica. Você pode ter o objeto mais caro, mais primoroso, se essa criança não se imagina, não o utiliza, ele não tem vida. Então, brinquedo bom para as nossas crianças são brinquedos que são pontes para a imaginação e para a fantasia. E nesse sentido, nós, seres humanos, precisamos da imaginação e da fantasia para as nossas ações do cotidiano. Então, nesse sentido, o brincar com qualquer objeto, desde que com anuência, com acompanhamento dos pais, é um objeto que extrapola tudo isso que a gente vê e que permite à criança se aproximar da família, da sociedade onde ela está, que permite ela crescer. Esse eu acho que é o maior legado que nós podemos realmente deixar e dar para uma criança e viver junto com ela. Maria do Carmo, muito obrigada por sua participação aqui no Dia dos Professores. Eu é que agradeço e, mais uma vez, a oportunidade de falar o que a gente faz lá no Departamento de Educação. Obrigada. O Unesp Notícias termina agora. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.